Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Estamos felizes na presença do Senhor, estamos felizes porque sabemos que Deus ele tem cooperado com todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, nós trabalharemos o texto que vai do verso de número 1 até o verso de número 10, um texto muito conhecido da palavra de Deus, principalmente o verso de número 8, está na ponta da língua aí de muita gente. Vamos tratar um pouco acerca do Deus gracioso a partir aqui desta passagem. Todos acharam? Digam amém. Leia aí o texto comigo que diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já estamos há algumas semanas ministrando uma série de sermões que tratam acerca dos atributos divinos. O nosso intuito aqui é responder de maneira positiva ao chamado do profeta Oséias, que em seu livro, no capítulo de número 6, verso 3, ele vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Além disso, também pretendemos aqui, a partir de um conhecimento mais apropriado da pessoa de Deus, responder de forma mais apropriada ao seu chamado, glorificando-o em toda a nossa maneira de viver. Então, estes são os dois propósitos. Para que nós estudamos acerca do ser de Deus, acerca do caráter de Deus? Por dois motivos. Em primeiro lugar, para responder positivamente àquela que é a intenção do próprio Deus, de conhecê-lo e de prosseguir em conhecê-lo. E de outra forma, para também glorificarmos a Deus em toda a nossa maneira de viver. Quanto mais eu conheço a Deus, mais adequadamente eu posso viver à luz desse conhecimento e assim glorificá-lo de uma maneira mais apropriada. No nosso último encontro sobre essa série, que foi há 2 domingos, nós vimos que Deus, ele é eterno e imutável. E vimos que esses atributos de Deus, eles apontam para a sua fidelidade, fazendo-nos descansar em Deus, mesmo quando o cenário ele não é favorável, mesmo quando o cenário não é positivo. Hoje nós daremos sequência estudando sobre o Deus que é gracioso, e nós nos basearemos nesse texto aqui, de Efésios, capítulo de número 2, verso 1 a 10. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, o seu propósito era de demonstrar a identidade da igreja em Cristo Jesus. O propósito de Paulo era mostrar que a igreja tem uma identidade a partir da obra de Cristo Jesus, e essa identidade deve nos fazer viver
a partir desta realidade. Sendo assim, para Paulo, a igreja, ela não é um organismo qualquer, que vive conforme o curso deste mundo, segundo os espíritos que atuam nele. Mas a igreja é um organismo cuja identidade está fundamentada na graça de Deus, mediante a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Sendo assim, se a nossa identidade está pautada ou fundamentada na obra de Cristo Jesus, nós não podemos viver da mesma forma que esse mundo vive. Nós temos que ter uma postura de vida totalmente diferente daquilo que o mundo ele nos aconselha, daquilo que o mundo ele de certa forma nos induz a ter. Nós precisamos lembrar que, embora nós estejamos neste mundo, nós não pertencemos a este mundo. Nós temos que lembrar que, embora nós tenhamos uma cidadania terrena, a nossa verdadeira cidadania é uma cidadania celestial. Nós precisamos entender que, embora nós vivamos sob o governo de muitos homens, nós, na verdade, estamos sujeitos simplesmente ao governo do próprio Cristo. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela deve espelhar a obra de Cristo Jesus no Calvário. É para isso que Paulo escreve aos Efésios, para mostrar que a nossa identidade deriva desta obra, para mostrar que nós temos uma identidade que é diferente da do mundo e que, portanto, nós devemos viver à luz dessa realidade. Um dos balizadores para Paulo mostrar esta identidade da igreja é quanto à salvação. Aqui em Efésios 2, de 1 a 10, por exemplo, Paulo ele vai mostrar que a igreja ela é formada por pessoas que não garimparam e não conquistaram a própria salvação, mediante as suas supostas obras de justiça. Não. A igreja não é formada por um grupo de pessoas que conquistaram a sua salvação, de modo nenhum. Muito pelo contrário, a igreja, a identidade da igreja, ela é formada por pessoas que estavam mortas em seus delitos e pecados e, portanto, receberam a salvação de maneira gratuita das mãos de um Deus que é um Deus gracioso. E esse texto aqui, se nós fôssemos dividi-lo, apenas para fins didáticos aqui, nós dividiríamos ele em 3 partes. Veja aí comigo, por favor, do verso 1 ao verso 3. Nós temos aí a nossa condição antes de Cristo Jesus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Os versos 4 a 6 vai mostrar que Deus, pela sua infinita misericórdia e por causa do seu grande amor, Ele nos deu vida em Cristo Jesus. E dos versos de número 7 a 10, nós temos aí que esta salvação, esta transformação de vida, de mortos para vivos, né, se deu mediante a graça de Deus e para a prática das boas obras. É sobre esses 3 pontos que nós trataremos a partir de agora. Leia comigo aí os versos 1 a 3. O texto diz aí: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aqui, Paulo ele inicia esta unidade literária mostrando qual era o nosso estilo de vida antes de sermos alcançados pelo Evangelho, antes de sermos alcançados pela obra do Calvário, pela obra de Cristo Jesus, que nada mais é do que o mesmo estilo de vida de todos aqueles que ainda vivem de acordo com o curso deste mundo. O propósito de Paulo aqui em Efésios 2, como eu falei, é de engrandecer a graça de Deus como meio de salvação. E ele vai fazer isso justamente contrastando a graça de Deus com o nosso estilo de vida pecaminoso. Como é que Paulo, então, ressalta a graça de Deus, ou o favor imerecido de Deus? É justamente mostrando que nós jamais éramos merecedores. Muito pelo contrário, nós merecíamos o juízo de Deus, como ele vai dizer aí no verso de número 3, quando ele diz que éramos por natureza filhos da ira. Ou seja, nós estávamos em uma condição de vida que nós merecíamos o juízo, a ira de Deus, mas, no entanto, Deus ele agiu de maneira contrária a isso. Deus, na verdade, ele foi gracioso, nos dando aquilo que nós não merecemos. E ele vai fazer isso justamente contrastando, né, o nosso estilo de vida anterior e posterior a Cristo Jesus.
Aí no texto, Paulo, ele nos dá 4 características do nosso estilo de vida, antes de conhecermos a Cristo Jesus. Em outras palavras, Paulo diz aqui que qualquer ser humano, por natureza, não importa quem ele seja, não importa qual a sua classe social, qual a sua idade, não importa qual o sexo, não importa qualquer condição humana a ele atribuída, toda criatura tem aqui, antes de conhecer a Cristo Jesus, 4 características, quais sejam? Em primeiro lugar, ele é uma pessoa morta. O texto aí no verso de número 1, ele vai dizer, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. A Bíblia, meus queridos irmãos, ela costuma apresentar o estado caótico da alma humana enquanto no pecado de diversas formas. Deus tem diversas formas para ilustrar o pecado na vida do homem. Jesus, por exemplo, durante o seu ministério, ele comparou o pecado como sendo uma grave enfermidade e ele como sendo o médico dos médicos. Lá em Mateus capítulo de número 9, verso 12, quando Jesus foi questionado, por exemplo, por que ele se assentava junto com pecadores e publicanos, Jesus respondeu, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Né? Paulo aqui, ele vai além disso. Paulo ele diz que nós, na nossa condição natural, não apenas estávamos doentes, como nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Ou seja, nós estávamos separados, destituídos da pessoa de Deus, e não tínhamos qualquer interesse ou condição de buscarmos a presença de Deus ou de fazermos a sua vontade. Aqui nada mais é do que uma citação da doutrina que hoje nós conhecemos como sendo a doutrina da depravação total, ou seja, a doutrina que afirma que o ser humano ele é tão pecaminoso que ele não tem qualquer interesse pelas coisas de Deus, e mesmo que ele tivesse interesse pelas coisas de Deus, ele não tem qualquer condição por sua própria natureza de se aproximar de Deus e de se relacionar com Ele. Paulo aqui então mostra que o primeiro estado da vida de uma pessoa que não conhece a Cristo é o estado de alguém que está morto em seus delitos e pecados. Uma segunda característica que Paulo mostra aqui é a desobediência. Paulo diz que aquele que ainda não foi alcançado pela graça de Deus, ela é uma pessoa que vive a partir da desobediência. Verso de número 2. Nos quais o quê? Nos pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Observe só. Além de estarmos mortos em nossos delitos e pecados, nós ainda temos uma postura de desobediência diante da face de Deus. Nós vivemos uma vida pautada justamente na desobediência. Esse é o estado de alguém que não conhece a Cristo. O verso de número 2 aí, que nós acabamos de ler, mostra que esse estado de morte, que Paulo cita no verso de número 1, é sobretudo um estado ético, cujo operador é o príncipe da potestade do ar. E aqui é provavelmente uma referência a Satanás. Né? Aqui a ideia de Paulo é ressaltar a incapacidade humana. Paulo está dizendo que o homem, por si só, ele está morto em seus delitos e pecados, e não somente isso, ele vive em um mundo cujo operador deste mundo é o próprio Satanás, que por meio das suas hortes malignas, escraviza, né, e influencia o comportamento humano. Veja bem, Paulo está mostrando que o homem é totalmente incapaz de responder de maneira positiva, né, a esse Deus. É preciso algo além disso. Por quê? Porque nós estamos mortos em nossos delitos e pecados e porque nós vivemos debaixo da desobediência. Em terceiro lugar, Paulo vai dizer que nós, antes de conhecermos a Cristo, nós temos um estado de vida que é depravado. Leia comigo aí o verso 3, parte A, que diz aí. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Perceba aqui que a depravação aqui é fundamentada pelo fato de que nós andávamos com um único objetivo de vida, que era o quê? Satisfazer, como o texto aí diz,
a vontade da nossa carne e a vontade dos nossos pensamentos. Ou seja, nós fazíamos aquilo que nós desejávamos, aquilo que era da vontade da nossa carne e aquilo que vinha na nossa mente. E geralmente, quando o texto fala sobre vontade da carne, do pensamento humano, irmãos, tudo isso tem um viés contrário à vontade de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que nós vivíamos depravadamente de acordo com a nossa própria vontade, ou contrário à vontade do próprio Deus. E em quarto lugar, Paulo vai mostrar aqui que a condição de vida que nós tínhamos antes de conhecer a Deus era de alguém que estava condenado, né? O verso de número 3 vai terminar dizendo: éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E é interessante como Paulo ainda enfatiza que esta ira divina ainda continua repousando sobre a vida daqueles que não têm um relacionamento pessoal com Cristo Jesus. Paulo deixa bem claro que a condição de vida natural do homem é essa, a de ser filho da ira de Deus. Quando a Bíblia Sagrada se refere a esta ideia de ser filho de alguma coisa, é de alguém que merece tal coisa. Então, se aqui é filho da ira, é alguém que é merecedor da ira. Logo, Paulo está dizendo que a nossa condição natural de vida, o nosso estilo de vida, que é de alguém que está morto, de alguém que está depravado, de alguém que vive debaixo da desobediência, é naturalmente receber a ira e o juízo de Deus. É interessante como Paulo deixa claro que este é a condição básica da vida humana, é a natureza do ser humano. Ele diz: éramos por natureza filhos da ira de Deus. Ou seja, todo esse estilo de vida descrito aqui, de quem é morto, desobediente e depravado, faz parte da própria natureza humana. E aí, ao percebermos esses 3 primeiros versos, aqui nós temos um princípio que nos salta aos olhos e que está bem evidente dentro aqui desses 3 versículos. Que princípio é esse? É de que o homem é incapaz de se reconciliar com Deus por meio de seus próprios meios naturais. Perceba que Paulo aqui, ele está falando da condição natural que a igreja tem antes de conhecer a Cristo. Um estado natural de alguém que é morto, desobediente, depravado e condenado. Paulo, portanto, está dizendo, em outras palavras, que alguém que vive nesta condição de vida não tem como, pelos seus próprios meios, se aproximar de Deus e alcançar assim o seu favor. Não há o que o homem possa fazer para conquistar o favor da parte de Deus. Eu e você, se estamos aqui na presença de Deus e se desfrutamos de um relacionamento pessoal com Ele, é por causa da sua graça. Eu e você não fizemos nada para isso. Tudo aquilo que você faz para Deus não é suficiente para comprar a salvação, mas tudo aquilo que nós fazemos sempre está aquém de tudo isso. É interessante como Isaías, por exemplo, quando ele vai ministrar as palavras proféticas ao povo de Israel, o povo de Israel se gabava devido às obras que eles faziam, devido ao fato de que eles obedeciam e tinham em si a lei de Deus. Mas Isaías vai dizer no capítulo de número 64, verso 6, salvo engano, que as vossas obras de justiça são diante de Deus como um trapo de imundície. Os irmãos sabem o que é um trapo de imundície, irmãos? Não sabem, né? O trapo de imundície nada mais é do que um absorvente feminino. Naquela época não havia absorvente. O que é que as mulheres faziam? Pegavam um pano, dobravam em algumas partes e então colocavam junto às suas partes íntimas, justamente para evitar que o sangue da menstruação pudesse escorrer pelas suas pernas. Isaías está dizendo que toda obra de justiça de alguém que não foi alcançado por Deus é como este trapo de imundície. O que é que um trapo de imundície desse serve? Serve para quê, irmãos? Para nada. Percebe? O homem é incapaz de se reconciliar com Deus por meio dos seus próprios meios naturais. Não tem nada que o homem possa fazer, irmãos, para conquistar a sua salvação. E o fato de que Cristo Jesus se entregou na cruz do Calvário reforça essa ideia. Se foi necessário, pense comigo, se foi necessário o próprio Deus se esvaziar, tomar a forma de servo, viver entre nós e morrer no nosso lugar,
Isso mostra, irmãos, que nós não temos capacidade de conquistar a salvação. Porque se o homem fosse capaz de conquistar a salvação, não era necessário Cristo Jesus ter vindo morrer no nosso lugar. Ele só veio porque nós não somos capazes. Nós somos incapazes de conquistar a salvação. Isso também deve nos fazer atentar para o fato de que não adianta nós querermos lutar contra a nossa própria natureza. E aqui eu quero deixar claro que não adianta lutar, é óbvio, pelos nossos próprios meios. Tem pessoas que querem vencer a própria natureza pautada na sua própria capacidade. Ele diz, não, hoje eu vou vencer. E ele busca de todas as formas se equipar daquilo que é necessário para ele não pecar. Mas, no entanto, isso é um ledo engano. Por quê? Porque nós não temos condições de vencer a nossa própria natureza, irmãos. Nós somos incapazes de fazer aquilo que agrada a Deus. Somente quando conseguiremos vencer a nossa natureza? Quando nós reconhecermos a nossa incapacidade e buscarmos o poder do alto, o poder do Espírito Santo. Somente assim, quando nós buscarmos refúgio em Deus, quando nós reconhecermos que somente o Senhor pode nos fazer vencer, pode nos capacitar, pode nos fazer levar à vitória, somente neste momento é que nós venceremos a nossa própria natureza. Do contrário, o homem é incapaz de se reconciliar com Deus pelos seus próprios meios naturais. É por isso que Paulo ele vai prosseguir aí o pensamento, mostrando a intervenção divina. Se por natureza o homem é assim, então somente a ação do próprio Deus pode salvá-lo. E é justamente isso que ele vai aí mostrar nessa segunda parte. A segunda parte, vivos em Cristo Jesus, verso de número 4, até o verso de número 6, leia aí comigo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa segunda parte, então, Paulo vai mostrar a obra de Deus em nós a partir de Cristo Jesus. Nós éramos mortos, desobedientes, depravados, e além disso estávamos condenados. Contudo, em vez de encontrarmos a justiça de Deus, nós encontramos, na verdade, foi a sua graça. Aqui, da mesma forma que na primeira parte, Paulo ele vai dar aqui 3 adjetivos acerca da igreja de Deus, uma vez que ela é alcançada pela obra de Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, a igreja é amada. Nós fomos amados por Deus. Verso de número 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Aqui Paulo destaca 2 grandes atributos de Deus, que é a sua misericórdia e o seu amor. Perceba que Paulo ele não está dizendo simplesmente que Deus ele é misericordioso e amoroso. Paulo, na verdade, está enfatizando, ele está dizendo que Deus, ele é não somente misericordioso, como ele é rico em misericórdia. Deus não somente possui amor, como ele é amor, e ele nos amou com o seu grande amor. Perceba que Paulo aqui, ele quer enfatizar essa ideia, mostrando que em Deus, esses atributos, eles são abundantes. Perceba uma coisa, meu irmão, ainda que você vivesse na prática do pecado, vivesse afastado da presença de Deus, Deus ele lhe amou de tal maneira, João capítulo 3, verso 16, que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você é amado pelo próprio Deus. Deus lhe ama com um amor imensurável, com um amor indescritível. Paulo vai falar desse amor lá em Romanos capítulo de número 5, quando ele vai dizer, mas nisto Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. João, quando ele cita esse textuário da palavra de Deus, em João 3,16, ele não tem palavras, na verdade, para expressar esse amor. Cristo, na verdade, diz que Deus simplesmente nos amou de tal maneira, ou seja, de uma maneira que não é possível adjetivar. Não existem adjetivos para medir esse grande amor com que Deus amou a mim e amou a você. Você é amado do Senhor, Paulo diz aqui. No versículo de número 5, Paulo vai dizer que além de sermos amados, nós também fomos vivificados. Versículo de número 5, leia aí comigo. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Segundo Paulo aqui, embora estivéssemos mortos em nossas transgressões,
Deus nos deu vida juntamente com Cristo. E aqui duas coisas merecem ser destacadas, tá, irmãos? A primeira coisa que se destaca aqui no fato de estarmos vivos em Cristo Jesus é que isso aponta para a nossa eterna união com Cristo Jesus, mediante a qual todos os benefícios conquistados na cruz do Calvário são, de certa forma, automaticamente repassados ou estendidos a nós. Perceba uma coisa, Deus lhe amou e Deus lhe deu vida em Cristo, e tudo aquilo que Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário, isso é estendido automaticamente a nós. A vitória de Cristo é a nossa vitória, percebe? Aí, Efésios, capítulo de número 1, verso 3, Paulo vai dizer que bendito é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais, percebe? Quando Paulo diz que nós fomos vivificados com Cristo, ele quer dizer não somente que nós chegamos a ter vida, mas ele quer dizer que nós fomos unidos a Cristo de tal forma que nós e Cristo somos apenas um. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17, que aquele que está com Cristo, ele é um só espírito com ele. Nós somos um só espírito, percebe? Ou seja, a nossa unidade com Cristo é de tal forma que a vida de Cristo é também a nossa vida. Um segundo ponto a se destacar aqui, nesta ideia de que nós fomos vivificados juntamente com Cristo, é de que essa vida que Deus nos deu juntamente com Ele, se refere à vida do próprio Deus. Veja bem, você não vive uma vida qualquer, mas você vive a vida do próprio Deus. Ele nos deu a sua vida e, por conseguinte, nós desfrutamos da qualidade de vida do próprio Deus. Nós desfrutamos da qualidade de vida do próprio Deus. Você entende isso, irmãos? Você sabe o que significa isso? Preste atenção. Você estava morto em seus delitos e pecados. Você vivia debaixo da desobediência. Você era uma pessoa depravada. Você estava condenado, mas Deus, Ele simplesmente resolveu dar a nós a sua própria vida e nos fazer desfrutar da sua qualidade de vida. Você tem a qualidade de vida do próprio Deus. O próprio Deus habita em você, o Espírito Santo habita em ti e te conduz em toda a tua maneira de ser. Em terceiro lugar aqui, Paulo vai dizer que além de sermos amados, vivificados, nós também fomos exaltados. Versículo de número 6 diz: e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Perceba que nós não somente fomos amados e vivificados, mas nós também fomos exaltados com Cristo. E isso significa dizer que a vitória de Cristo é também a nossa vitória. Da mesma forma como em Cristo, a ideia de estar em Cristo é a ideia de estar dentro de Cristo, viu? Está em Cristo, nós somos crucificados com Cristo, é como se nós estivéssemos aqui, no meio dele. Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Quando Cristo ascendeu aos céus, nós ascendemos com Ele. Quando Ele se assentou à direita de Deus, nós assentamos à sua direita também, percebe? E aqui, irmãos, nós temos um segundo princípio aqui, a partir desse texto. E o princípio é de que somente Deus pode mudar a nossa realidade. Perceba que nos 3 versos aqui, não está se falando daquilo que nós fizemos, muito pelo contrário. Os 3 primeiros versos já mostrou que nós não temos qualquer condição de nos aproximar de Deus. Nós estamos mortos, vivemos em desobediência, somos depravados e estamos condenados. Estamos debaixo da ira de Deus, nós não temos o que fazer. Nos 3 versos seguintes, nesses versos de 4 a 6, mostra não o que nós fizemos por nós, mas o que Deus fez por nós. Perceba que Deus é o agente aqui, Deus é o sujeito aqui da situação. Foi Ele que pela sua rica misericórdia, foi Ele que pelo seu grande amor, foi Ele quem nos amou, foi Ele quem nos vivificou e foi Ele quem nos exaltou, percebe? Somente Deus pode mudar a nossa realidade. A salvação, irmãos, portanto, é um ato divino. Somente Deus, por meio da sua rica misericórdia, o seu grande amor, é que pode transformar a realidade do homem. Se Deus não mudar as nossas vidas, nós não mudaremos, irmãos. Nós podemos até nos submeter a uma série, digamos assim, de disciplinas. Nós podemos até, de certa forma, sujeitar as nossas vidas e vivermos condicionados a um estilo de vida que os outros, ou até mesmo nós, impomos às nossas pessoas.
Mas o fato é que nós não mudaremos a nossa natureza. A nossa natureza sempre será a natureza de alguém que é morto, que vive em desobediência, que é depravado e que está condenado. Somente quem pode mudar esta natureza, somente quem pode nos mudar interiormente, internamente, é somente o Deus poderoso. Se o homem nada pode fazer, Deus o faz livremente conforme a sua boa vontade. Isso mostra, irmãos, a necessidade que temos de entregar as nossas vidas a Deus. Eu já tenho falado isso há algumas semanas e não sei se você tem percebido, mas eu tenho dito que a vida espiritual, a vida cristã é uma vida espiritual. E se ela é espiritual, ela extrapola qualquer limite natural. Portanto, ela não pode ser vivida a partir dos nossos próprios meios. Ela não pode ser vivida a partir daquilo que nós achamos que deve ser. Não, ela deve ser vivida a partir do próprio Deus. Nós só venceremos a nossa vida cristã, nós só venceremos o pecado, nós só sobrepujaremos a nossa carne, nós só combateremos o inimigo, nós só venceremos este sistema mundano se nós vivermos a partir do próprio Deus, a partir daquilo que o próprio Deus fez por nós em Cristo Jesus e a partir do poder do alto que recebemos por meio do seu Espírito Santo. Não adianta nós querermos vencer as nossas vidas se não for mediante o próprio Deus. Eu e você, irmãos, precisamos nos lançar na presença do Senhor, nos humilharmos a Ele diariamente, pedindo a Ele a graça e a misericórdia necessária para que nós possamos viver cada dia na sua presença, para a sua glória, para o seu louvor. Senão, a sua vida será vivida em vão. Senão, você não vai atingir o seu objetivo de vida, que é glorificar a Deus. Senão, você não vai ter prazer em Deus. Percebe? Mas perceba que tudo isso aqui que Paulo diz não é uma conquista nossa. Paulo, ele enfatiza o que Deus fez por nós. Ele já havia falado que nós não tínhamos qualquer condição de nos aproximarmos de Deus. E que foi Deus o agente transformador de nossas vidas. Agora, nestes últimos versos, versos 7 até o verso de número 10, ele vai destacar a graça divina. E é aqui que nós temos a grande ênfase deste texto. Paulo até então comparou a nossa vida anterior e posterior ao grande ato salvífico de Deus. Antes nós éramos de uma forma, depois nós fomos vivificados em Cristo. Agora Paulo vai dizer qual é a razão de tudo isso. Versos 7 a 10, leia aí comigo, por favor. O texto diz assim: Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Perceba aqui que, embora no versículo de número 5, Paulo tenha dito que Deus ele é rico em misericórdia, e ele possui um grande amor, Paulo, na verdade, em todo esse texto, ele tem o intuito de destacar a graça divina. Perceba bem aí que no verso de número 5, ele já havia dado prelúdios desta graça, quando ele diz, pela graça vocês são salvos. Mas aqui no verso de número 7, ele diz qual é então a ênfase de Deus ao nos dar vida em Cristo Jesus. Qual é a ênfase do próprio Deus? O versículo de número 7 vai dizer, Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Perceba que existe um intuito de Deus para tudo isso, e esse intuito é mostrar ou ressaltar a suprema riqueza da sua graça. Em outras palavras, com relação à sua igreja, Deus resolveu ser glorificado mediante esta graça. E o que é graça, irmãos? Graça nada mais é do que um favor imerecido. E aí vale destacar a diferença entre misericórdia e graça, né? São palavras que muitas vezes são tomados como sinônimos, mas que possuem significados diferentes, tá? A misericórdia é quando Deus não lhe dá aquilo que você merece. O que é que nós merecemos por natureza? Sermos condenados. Quando Deus não nos condena, ele age com misericórdia. A graça é o contrário, é quando Deus nos dá aquilo que não merecemos.
Percebe? Então, o que é que nós não merecemos? A salvação. Então, quando Deus nos dá a salvação, Ele está sendo gracioso. Deu para entender a diferença? Então, aqui, Paulo ele está mostrando que o intuito de Deus é ser glorificado mediante a sua graça. E para deixar claro isso, no verso de número 8, ele vai, então, trazer um dos textos mais conhecidos de toda a palavra de Deus, que é o texto que diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O que Paulo está fazendo aqui, em outras palavras, é mostrar que a salvação é um ato salvífico do próprio Deus e não do homem. Paulo já tinha dito que a situação do homem antes de Cristo não é nada favorável, e que ele só é vivificado e exaltado quando conhece a Cristo Jesus. Portanto, Paulo está aqui dizendo que o homem não faz nada. Toda a salvação é um ato salvífico do próprio Deus e não do homem. A salvação aqui, portanto, ela é vista como um dom que provém do próprio Deus e não da justiça ou obras do homem. E eu falo isso, irmãos, porque, infelizmente, muitos de nós ainda acreditamos que nós conquistamos a salvação. Muitos de nós acreditam que, pelos seus atos de justiça, podem alcançar a salvação. Irmão, você não pode alcançar a salvação. Entenda o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que você, por melhor que seja, ainda que nós juntássemos aqui todas as nossas boas obras, imagine que aqui deve ter cerca de 50 pessoas. Se nós juntássemos apenas os aspectos positivos de cada pessoa aqui e acumulássemos em uma só pessoa, essa pessoa ainda assim não seria capaz de conquistar a salvação. Porque a salvação é um ato salvífico exclusivo do próprio Deus. É Deus quem interfere na vida humana e com graça concede a ele a salvação, que vem mediante a fé. Além disso, Paulo também afirma que Deus decidiu assim com um propósito. Que propósito é esse? Para que ele fosse glorificado. Por quê? Porque a glória pertence somente a Deus. Ele é Deus e ele não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém, irmãos. Deus não divide a sua glória com ninguém. Absolutamente ninguém. O texto, então, vai finalizar no verso de número 10, dizendo o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Em outras palavras aqui, Paulo está citando as boas obras, mostrando que as boas obras, elas não possuem um papel meritório, tá? Ou seja, quando eu pratico a boa obra, isso não faz de mim merecedor da salvação de Deus, não. Perceba que Paulo está colocando no local adequado as boas obras. Quando é que as boas obras surgem? Quando nós já fomos alcançados pela salvação em Cristo Jesus. Ou seja, nós praticamos boas obras não para sermos salvos. Nós praticamos as boas obras porque já somos salvos. E aqui eu quero diferenciar obras de justiça e boas obras, tá? Entenda que existe uma forma específica de você transformar uma obra qualquer em uma boa obra. O que é uma boa obra? É qualquer obra que você faça cuja motivação é o próprio Deus. Se você faz motivado pelo próprio Deus, pela sua obra no Calvário e pela inspiração do Espírito Santo, saiba que esta obra é uma boa obra. Vou dar aqui alguns exemplos aqui para que você entenda, tá? Para que você entenda. Vamos pegar aqui um filho, por exemplo, que tem 3 opções diante do seu relacionamento com o pai. O filho pode simplesmente rejeitar tudo aquilo que o pai fala, em uma atitude de desobediência. Isso é ruim tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Ninguém acha isso bonito. Por mais que você seja alguém que desobedece outras pessoas, mas ainda assim, quando você vê um filho desobedecendo o pai, você reprova. Outra atitude que o filho tem para com o pai, que o filho pode ter para com o pai, é a de obediência. O filho pode obedecer ao seu pai, só que isso pode não necessariamente agradar a Deus. Se o filho, por exemplo, ele entende que ele vive debaixo da tutela do seu pai, que o seu pai, por exemplo,
lhe teve com o maior sacrifício, lhe criou com muita dificuldade, que por isso o pai dele merece o seu respeito, merece a sua obediência, isso está sendo agradável diante dos homens, mas isso não agrada a Deus. Qual é a forma que o filho tem de agradar ao Senhor? É quando ele obedece o seu pai, baseado no próprio Deus. Percebe? Ele obedece o pai não simplesmente por causa do pai. Isso é justo? Beleza, é justo. Mas existe uma forma melhor ainda, e esta forma é que glorifica a Deus, que é quando? É quando eu entendo que Deus estabeleceu, de acordo com a sua vontade, que o meu pai deveria me criar e que eu deveria, a partir desta criação, aprender mais acerca de Deus. Eu entendo que foi o próprio Deus quem me colocou debaixo da tutela do meu pai. E por causa de Deus e não do meu pai, eu obedeço ao Senhor. Percebe? Como há uma diferença, você faz não meramente por causa do seu pai, ainda que isso seja justo. Eu não quero desmotivar aqui alguém obedecer por causa do pai. Não, a gente deve obedecer também por causa do pai. Mas antes de tudo, nós devemos obedecer por causa do próprio Deus. Percebe? A mesma coisa, eu posso, por exemplo, no meu relacionamento matrimonial com a Andréia, eu posso maltratar a Andréia, o que é algo horrível diante dos homens e também diante de Deus. Eu posso tratar a Andréia com um bom gosto, porque eu entendo que ela é a pessoa que eu amo, é a mulher que eu escolhi para a minha vida, e por causa disso eu vou tratar ela muito bem, da melhor forma que eu puder, beleza, isso é bom diante dos homens, mas isso só vai ser um ato que glorifica a Deus, quando eu entender que eu devo amar a Andréia. Por quê? Porque Cristo amou a sua igreja. Percebe como há uma diferença? Eu amo a Andréia porque eu entendo que Cristo se entregou na cruz do Calvário por ela. Eu amo a Andréia porque eu entendo que o próprio Deus colocou a Andréia na minha vida e a partir desta entrega que Ele fez, eu vou cuidar dela e vou amá-la assim como Cristo amou a sua igreja. Percebe? Como a motivação é diferente. Nós fomos criados, irmãos, para a prática destas boas obras. Essas obras cuja motivação é o próprio Deus, cuja motivação é aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. É por isso que Paulo vai dizer: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Até atos simples de comer, beber, de se relacionar, podem ser atos que glorifiquem a Deus, desde que você faça motivado pelo próprio Deus, pela sua graça, pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Irmãos, é diferente quando você faz as coisas motivado por Deus, é diferente. Experimente, por exemplo, trabalhar para a glória de Deus. Experimente entender que o seu trabalho é uma maneira que você tem de glorificar a Deus, que o seu patrão não é maldição na sua vida, mas que é uma bênção. Tente trabalhar desta forma, tente viver em família desta forma, para a glória de Deus, tendo como motivação o próprio Deus e a sua graça maravilhosa. Irmãos, é diferente. Deus nos fez para que nós vivêssemos na prática das boas obras. E aqui nós temos um terceiro princípio, que é justamente o propósito da salvação. O propósito da salvação ele é duplo. Ele é, em primeiro lugar, para glorificar a Deus, porque a salvação é um ato exclusivo da glória de Deus. Então, quando eu reconheço a minha incapacidade, me lanço aos pés do Senhor, confiando naquilo que Ele faz por mim, eu glorifico o nome do Senhor. E um segundo propósito, que é vivermos na prática das boas obras. Irmãos, nós precisamos entender mais esse conceito aqui da prática das boas obras. Você foi chamado para glorificar a Deus, e você glorifica a Deus por meio destas boas obras. Quando você faz as coisas para a glória de Deus, você está cumprindo com o propósito pelo qual Cristo pagou o preço na cruz do Calvário. Entenda isso, Cristo não pagou um preço para que você permaneça nesse seu mesmo estilo de vida que você tinha antes de conhecer a Cristo. Cristo não pagou o preço para que você continuasse na prática do pecado, para que você vivesse sem usufruir dos benefícios que Ele conquistou na cruz do Calvário. Deus não lhe fez para que você passasse o dia, semanas, passando o tempo todo sem orar ao Senhor. Deus não pagou o preço na cruz do Calvário para que você ficasse atolado nas redes sociais, para que você vivesse fazendo maratona de séries, de filmes. Irmãos, Deus pagou o preço para que nós o glorificássemos por meio das boas obras. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus.
De forma, irmãos, que se nós pudéssemos aqui fechar a ideia em uma ideia central, nós diríamos aqui que esse texto fala sobre a igreja, que é formada não por aqueles que garimparam e conquistaram a própria salvação, mediante as suas supostas obras de justiça, mas por aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados e a receberam gratuitamente das mãos do único e verdadeiro Deus, o Deus gracioso. Preste atenção. A igreja tem uma identidade, conforme Paulo diz. E essa identidade, ela é justamente aquela que eu não garimpo e nem conquisto a minha própria salvação, mas que eu reconheço que estava morto em meus delitos e pecados e abraço gratuitamente das mãos do único e verdadeiro Deus o dom da salvação. Que Deus possa nos abençoar grandemente, de tal forma que possamos viver a partir desta perspectiva, a partir da perspectiva de alguém que reconhece que é incapaz de se aproximar de Deus e de se reconciliar com Ele, de alguém que coloca o mérito da salvação todo na figura do próprio Deus, de alguém que decidiu glorificar o nome do Senhor e daquele que decidiu viver a partir da prática das boas obras. Que Deus em Cristo nos abençoe. Curve sua cabeça e oremos a Deus. Pai, nós te louvamos, ó Deus eterno, e te engrandecemos, porque, meu Deus querido, nós entendemos aqui hoje que o Senhor é um Deus gracioso. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós, meu Deus eterno, vivíamos na desobediência, nós estávamos em um estilo de vida que era depravado, e por natureza éramos filhos da tua ira. Mas a tua graça, Senhor, aquela que nos salvou, ela veio sobre as nossas vidas, movida, ó Deus amado, pela tua infinita misericórdia e pelo teu grande amor, e meu Deus eterno, nos vivificou em Cristo Jesus e nos fez assentar nas regiões celestiais juntamente com Ele. Nós te louvamos, ó Deus eterno, porque nisto tudo tu mostra a tua grandeza. Ainda que nós éramos totalmente, meu Deus querido, incapazes, ainda que nós fôssemos totalmente devedores, mas o Senhor agiu graciosamente ao nosso favor. E muitos aqui, ó Deus eterno, na verdade todos nós vivíamos um estilo de vida que desagradava ao Senhor, mas o Senhor, meu Deus querido, nos abraçou de tal maneira. O Senhor entregou o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é por isso que nós te agradecemos, ó Deus eterno, por esta tua graça maravilhosa. Nós te somos eternamente gratos, ó Pai eterno, e é por isso que nós nos rendemos diante do Senhor e aceitamos de bom grado, ó Deus querido, os teus imensos favores. Continua abençoando a tua igreja, despertando a tua igreja, ó Deus eterno, a fim de que ela entenda que tudo em nossas vidas vem por meio da tua graça. Sê conosco em nome de Jesus. Tudo isso eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus.